O caso que você vai ouvir é difícil de engolir. Imagens da vítima e dos autores são difíceis de encontrar, mas imagens do crime acontecendo de fato são muito fáceis de achar. Aviso: elas são muito gráficas e perturbadoras, e a miniatura deste vídeo ficará sinistra após a explicação do contexto. O caso ocorreu em 14 de julho de 1982, em Detroit, Estados Unidos da América. Nesse dia, um homem de 33 anos, chamado Robert Bekowitz, estava assistindo ao programa de televisão Benny Hill com sua namorada de 21 anos, chamada Janine Clark. Acompanhando o casal estava o amigo de Robert, um homem de 37 anos, chamado James Edward Glover. Janine e James, na verdade, tinham um caso e queriam continuar juntos, mas precisavam tirar Robert do caminho. Para isso, elaboraram um plano maligno. Em algum momento, enquanto assistiam ao programa de televisão, James se desculpou e se afastou por um breve período de tempo. James era fisicamente deficiente devido a uma grave lesão na coluna. Por isso, ele precisava de bengala para se locomover. James sabia muito bem que não conseguiria lutar ou matar Robert sem algum tipo de compensação. Ele se desculpou para ir pegar uma das armas de Robert que ele mantinha em casa. Ele então se aproximou lentamente por trás de Robert, levantou a arma até a cabeça dele e disparou uma bala, matando-o instantaneamente. James e Janine tinham uma fantasia sexual incrivelmente sombria e distorcida. Uma fantasia que durou 3 dias em uma orgia necrófila alimentada por drogas. Depois que James matou Robert, ele e Janine começaram a consumir quantidades excessivas de drogas, principalmente metanfetamina, uma droga que é muito comum nesse tipo de caso gráfico. À medida que ficavam cada vez mais drogados, os dois participaram de atos sexuais cada vez mais depravados com o cadáver da vítima. Eles começaram tirando toda a roupa e puxando parcialmente as roupas de Robert, expondo suas partes íntimas. Janine então foi até a cozinha, pegou uma faca e começou a mutilar os órgãos genitais de Robert. Enquanto ela cortava, parou brevemente, porque James havia pegado uma câmera para registrar o momento horrível. A imagem mostra Janine nua no sofá com expressão vazia. Ela posa com uma faca cravada no ferimento, onde teriam estado os órgãos genitais de Roberto. O corpo de Roberto está largado no sofá, com o jeans nos tornozelos. A fotografia é uma das coisas mais perturbadoras que já vi, mas fica muito pior. Continuam colocando o corpo de Roberto em posições perturbadoras. A dupla se revezou, posando com o corpo de Roberto, enquanto o mutilavam e o cortavam com uma serra que Tiago havia pegado emprestada da mãe dele. Na próxima imagem de uma série de fotografias, Tiago pode ser visto sentado nu no chão, com um sorriso no rosto. O corpo de Roberto está coberto de sangue e agora deitado sobre uma tábua de madeira. A foto já é perturbadora o suficiente até que você olha um pouco mais de perto. James está sorrindo, enquanto empurra os genitais de Roberto contra o rosto dele. E agora vemos as imagens onde a serra machado foi usada. Ao clicar neste vídeo, você deve ter visto na miniatura a imagem de uma mulher inocente sorrindo. Você provavelmente pensou que ela era até mesmo a vítima. É claro que não posso mostrar a imagem completa por motivos óbvios. Janine é quem está sorrindo e posando na miniatura enquanto serra a cabeça do ex-parceiro, separando-a dos ombros dele. A próxima imagem mostra Janine, mas agora ela terminou de posar. Com uma serra nas mãos, ela está fazendo um grande esforço para decapitar Roberto. A cena é realmente horrível. Janine e James se revezaram para decapitar a cabeça deles, pois ambos acharam difícil cortar o osso. Outra imagem é um close perturbador de James sorrindo enquanto ele corta o pescoço. Outra foto da série mostra o corpo de Robert em pedaços. A cabeça dele foi removida e não aparece na foto. O braço esquerdo dele está parcialmente cortado e as pernas totalmente removidas. A dupla sinistra então começou a posicionar as partes do corpo desmembrado de Roberto em poses que achavam engraçadas. Uma fotografia
mostra a cabeça decapitada de Roberto em uma cadeira, com o dedão do pé desmembrado em sua boca. Depois, trocaram o pé por uma mão desmembrada e colocaram o pênis na mão, que foi inserido na boca da cabeça decapitada de Roberto. Depois, pegaram o dedo de uma das mãos dele e colocaram em seu nariz. Por fim, há uma imagem dos pés de Roberto apoiados em um banquinho diante do sofá, perto da televisão, exatamente onde estariam se ele estivesse vivo assistindo televisão. Tudo isso aconteceu ao longo de 3 dias. Nesse período, Roberto foi esfaqueado cerca de 100 vezes e foi cortado em um total de 14 pedaços. Durante esses 3 dias, e entre as fotos que foram tiradas, Jaime e Janine fizeram sexo em cima do corpo e realizaram vários atos com as partes do corpo de Roberto. Eu vi algumas fontes que afirmam que existem mais fotografias e que as fotos mostram eles incorporando pedaços do corpo de Roberto em seus atos, e uma de Jaime montando o torso desmembrado de Roberto. Mas essas imagens aparentemente nunca foram divulgadas. Depois que se divertiram, eles pegaram aquelas 14 partes do corpo e as esconderam pelo apartamento em sacos plásticos. Após o efeito das drogas passar e a fantasia distorcida deles se realizar, a realidade da situação caiu sobre Janine. Ou pelo menos, foi isso que ela afirmou. Janine desabou ao perceber o que tinha feito e entrou em contato com a polícia para se abrir e confessar cada detalhe do que aconteceu durante aquelas 3 noites. Só que no começo, ela não foi totalmente honesta. Ela disse à polícia que James Glover a havia forçado a consumir drogas e a participar do assassinato e da mutilação contra a sua vontade. Ela alegou que não tinha outra escolha a não ser obedecer, afirmando que temia por sua vida caso recusasse. A polícia foi até o apartamento de Roberto e Janine, onde descobriu os restos desmembrados de Roberto escondidos por todo o apartamento. Mas eles também encontraram algumas provas muito incriminadoras que pareciam contradizer o que Janine havia contado à polícia. A câmera e o rolo de filme foram recuperados da cena do crime. O rolo de filme continha evidências fotográficas de todo o sofrimento de 3 dias. A polícia revelou as imagens e ficou horrorizada com o que encontrou. E claro, eles encontraram esta imagem aqui mostrando Janine sorrindo enquanto participa do crime. E ela parece estar se divertindo, muito diferente das alegações de que ela estava sendo mantida como refém. A história dela ficou ainda menos convincente quando testemunhas se apresentaram. As testemunhas disseram que viram Janine sair do apartamento sozinha em algumas ocasiões diferentes. Eles também a viram e ouviram quando ela ficou trancada do lado de fora de casa nas primeiras horas da manhã, onde ela gritava para Jim deixá-la entrar novamente, acordando muitos membros da comunidade. Eles até viram os dois andando em público em uma venda de garagem. A polícia havia prendido James. Ao encontrá-lo, ele estava delirante por ter tomado muitas anfetaminas. Ele foi levado e Janine ficou sob custódia até o início do julgamento. Durante o julgamento, o promotor mostrou as fotografias como prova, demonstrando que Janine participou com entusiasmo do esquartejamento do namorado. Eles também apresentaram as testemunhas que a viram voltando sozinha para seu apartamento, provando que ela teve várias oportunidades de fugir, mas escolheu permanecer com James por 3 dias e meio antes de contatar a polícia. Os promotores declararam no julgamento: ninguém vai saber tudo o que aconteceu, mas aquelas fotografias são provas explícitas de algumas coisas que realmente aconteceram. Olhe para o rosto dela nas fotografias e o que você vê? Medo, repulsa, nojo? Acho que você não vai encontrar nada disso. Ele também destacou o fato de que James tinha danos na coluna e precisava de uma bengala para andar. Então, se ela realmente estivesse sendo mantida contra a vontade, ela poderia facilmente tê-lo dominado. Apesar de tudo isso, a equipe de defesa dela manteve a alegação de que James a forçou a ficar e posar para as fotos para poder usá-las para chantageá-la. Janine contou sua versão dos acontecimentos daquela noite. Ela disse que estava de mãos dadas com Roberto no sofá
quando James atirou na lateral da cabeça dele. Ela então afirmou que James disse para ela não se mexer nem fazer barulho, e que ela teria que ficar no apartamento por alguns dias porque ele precisava se livrar do corpo. Ela disse que não protestou porque estava com medo. Embora ela tenha afirmado que James a ameaçou de morte caso desobedecesse, ela confirmou que pôde sair de casa sozinha 2 vezes durante o incidente e que voltou nas 2 ocasiões. O motivo pelo qual ela saiu de casa foi para comprar filme para a câmera de James. James testemunhou que matou Robert e deve ter sido responsável pelas mutilações e fotografias, mas disse que não podia ter certeza porque estava muito drogado com anfetaminas, afirmando que as 3 noites foram um grande quebra-cabeça que ele não consegue explicar. James Glover foi acusado de homicídio em 2º grau, mutilação de cadáver e uso de arma de fogo na prática de um crime. Inicialmente, ele se declarou inocente, com base em responsabilidade diminuída devido à incapacidade mental. Por causa dessa alegação, ele foi avaliado pelas equipes psiquiátricas apropriadas e considerado apto para ser julgado. Após sua avaliação psicológica, ele mudou sua declaração para culpado. Em troca, ele evitou prisão perpétua e teve o acordo judicial aceito, concedido, e ele foi condenado a 30 a 50 anos de prisão. Durante a investigação do assassinato de Roberto, Janine também estava em liberdade condicional por roubo. Os tribunais acreditavam que ela era perigosa e não conseguiram encontrar nenhuma circunstância atenuante para explicar seu comportamento. Janine não foi considerada culpada de assassinato, mas foi considerada culpada de esquartejar um cadáver e foi condenada a 10 anos de prisão. Frustrantemente, só consigo encontrar artigos dos anos 80 durante o julgamento. Informações sobre os dois agora são difíceis de encontrar, e eu não consegui achar nenhuma informação recente sobre James e se ele já foi libertado. Eu vi algumas fontes dizendo que Janine foi libertada em 1997, então agora é possível que ela esteja fora da prisão, presumivelmente sob um nome diferente. Como eu disse, os 3 dias foram bem documentados por James e Janine. Estou aqui para compartilhar a história, fornecer o contexto por trás dessas imagens e descrevê-las caso você seja sensato demais para vê-las por conta própria. Se você quiser vê-las, pesquise o nome da vítima no Google e provavelmente vai encontrá-las bem rápido. Na minha humilde opinião, essas imagens têm um nível único de estranheza. É realmente perturbador ver essas coisas feitas a um cadáver enquanto os autores sorriem.